Não tem dias que você só quer desaparecer, escapar da monotonia e se encontrar em paz, vagando em frente ao pôr do sol. José Salvador Alvarenga fez exatamente isso, e pode alertar você que não é tão legal quanto pode parecer. Durante sua vida, Alvarenga sempre teve o grande desprazer de estar perdido no azul profundo. A gente sempre fica maravilhado com histórias de pessoas desaparecendo no oceano por dias, e esse pescador resolveu fazer a mesma coisa, desaparecendo pelo litoral de Costa Azul, no México, e reaparecendo 438 dias depois. Por um milagre, ele foi encontrado com vida no meio do Oceano Pacífico. Essa história é algo que parece inadmissível à primeira vista, mas Alvarenga era um cara muito preparado. Ao se encontrar à deriva em seu barco Cobalt, ele enfrentou a desidratação e esteve à beira da insanidade, mas deixou seus instintos e sua imaginação fluírem, sobrevivendo por mais de 14 meses no oceano. O quanto um adulto médio consegue sobreviver sem beber água é algo que pode variar, mas Randall K. Packer, professor de biologia da George Washington University, diz que leva apenas algumas horas para alguém se esforçando em um ambiente sufocante para morrer desidratado. Alvarenga pode ter estado no ar mais fresco de novembro, mas viver 438 dias sem uma fonte constante de água e às vezes ter apenas a própria urina para beber é praticamente milagroso. Você pode estar se perguntando se em uma situação de sobrevivência você pode tomar um copo de xixi, mas não é algo aconselhável. Esse dejeto humano é uma mistura de água, sódio e cloreto, e segundo um estudo do Journal of Clinical Microbiology, mais de 85 espécies de bactéria. De fato, é tipo tomar água do mar, e a única coisa que sobra é a água esporádica da chuva, como fonte de hidratação de um náufrago. Junto com a ameaça da desidratação, talassofóbicos podem falar de mais perigos do que o mar pode oferecer. O Robson Crusoe dos dias de hoje se arriscou à hipotermia, já que o tempo mais frio da noite e suas roupas molhadas são uma combinação quase mortal. Ele estava, então, entregue à desidratação, e como você vai ver daqui a pouco, à insanidade. O mais louco é que nosso pescador-herói viajou 10.872 quilômetros sem acesso ao resgate e viveu para contar a incrível história. Quando ele saiu para navegar em 17 de novembro de 2012, Alvarenga não estava deixando muita coisa para trás. Sem contato com seus pais por 8 anos e tendo aberto mão da guarda de sua filha, ele só conseguia enxergar sentido no oceano. Sendo um pescador profissional por mais de 4 anos, trabalhando para Vilermino Rodrigues, ele sabia das armadilhas da sua profissão, mas nada poderia prepará-lo para o acontecimento inesperado que se passou após a sua partida. Junto com Ezequiel Córdoba, de 24 anos, que só se uniu à expedição depois que um amigo de Alvarenga, Ray Pérez, desistiu, os homens saíram para sua viagem, que estava programada para durar 30 horas. Esperando não se deparar com nada de chuva e poucos problemas pela frente, os dois não levaram muita coisa para a viagem e falharam em checar se tinham tudo o que precisavam. A confiança excessiva dos dois os levaram a esquecer de carregar o rádio completamente e o GPS não era a prova d'água. O começo da viagem foi um forte contraste com o que viria depois. Eles levaram 450 quilos de peixe, o que representaria um ótimo pagamento para esses pequenos pescadores. Não demorou muito para que as nuvens aparecessem no horizonte, trazendo com elas uma tempestade destrutiva e inesperada, a qual destruiu o barco. Os dois brigaram contra um mar muito bravo, e a água do mar quase afundou a embarcação de 7,5 metros. Mas o estrago estava feito, e eles estavam perdidos. Apesar de o experiente Alvarenga ter mantido sua determinação, seu companheiro inexperiente, um homem que ele tinha acabado de conhecer antes de partir, ficou em choque com a experiência, e reagiu como muitos fariam. Ele ficou em pânico com o perigo de ser devorado por tubarões, e com muito medo de o barco afundar. Seus gritos não incomodavam Alvarenga, que foi capaz de navegar em direção a um pedaço mais claro do céu, onde ele viu de longe. Ele queria voltar e conseguir um momento de tranquilidade para passar um rádio a seu chefe. O contato foi muito breve, e uma equipe de resgate saiu confiante de que conseguiria resgatar a dupla sem dificuldades. Mas não, aquela era a última vez que qualquer um ouviria falar de Alvarenga por mais de 430 dias. O descanso foi rápido, e as ondas continuaram batendo forte no barco, jogando eles para todas as direções possíveis. Eles quase afundaram, mas Alvarenga tomou a decisão de soltar a sua pescaria para diminuir o peso do barco. Ainda sem ser o suficiente, ele jogou fora gelo e gasolina de reserva. Sem âncora, o capitão improvisou 50 boias juntas para usar de forma improvisada, dando um pouco de estabilidade ao barco. Quanto mais forte eles lutavam contra as correntes, mais a natureza puxava eles de volta. Um motor falhou, o GPS não funcionava e o rádio ficou sem bateria. Isso era só a cereja do bolo na gravidade da situação em que eles se encontravam.
O homem, que até então estava tranquilo, ficou furioso. Num ataque de raiva, ele quebrou o motor que não estava funcionando com um pedaço de pau, jogando o equipamento que já estava inútil para fora do barco. Com o ar ficando mais frio e a chuva se recusando a dar uma trégua, os homens viraram uma grande caixa de gelo ao contrário e a usaram como abrigo. Ficando bem juntos, eles tentaram se manter aquecidos, revezando-se para tirar a água que estava entrando no barco com baldes. No meio de todo esse caos, eles ficaram à deriva no oceano, e sem meios de medir distâncias, claramente o pior aconteceu. Eles estavam perdidos no oceano. Se não fosse pela experiência de Alvarenga, sua aventura poderia ter sido ainda mais obscura. Ele sabia como pescar com as próprias mãos, deixando as mãos paradas para que os peixes pudessem nadar em sua direção. No primeiro toque de qualquer coisa, ele apertava forte suas mãos e tentava capturar o peixe. Não era um método infalível, mas funcionava e fornecia o sustento que ele e seu amigo precisavam para seguir vivos. Junto com os muitos peixes que ele pescava e que Cordoba limpava e deixava secando ao sol, eles iriam sobreviver também com algumas tartarugas que nadassem por perto ou algum peixe voador que caísse no barco. Sem água a bordo, demorou apenas alguns dias até que Alvarenga começasse a beber sua própria urina, num ciclo perturbador. Para acalmar a fome, ele comia às vezes até mesmo suas unhas e cutículas, ou suportava o ardor de mastigar águas vivas inteiras. Então, depois de aproximadamente 2 semanas no mar, eles tiveram sua primeira maré de sorte, quando o céu escureceu e a chuva começou a cair. Foi aí que Alvarenga preparou um sistema para coletar água da chuva, que ele próprio construiu. Claro que não tinha tanta água assim, portanto eles tiveram que racionar, e contavam exatamente o que cada um poderia tomar. Dias se tornaram semanas, semanas, meses, e os dois continuavam vivos. Eles coletavam e guardavam potes e garrafas de plástico, e chegaram a encontrar um pequeno tesouro de mantimentos numa sacola plástica que estava flutuando, gomas de mascar, leite azedo, repolho e cenoura, uma mina de ouro para quem tem vivido apenas com tartarugas podres, restos de peixe, pássaros e xixi. Com seus novos mantimentos, eles tinham uma reserva de comida à disposição para os próximos dias. Nesse momento, houve um pouco de paz, e os dois puderam viver um pouco. Como Alvarenga lembra depois de ter sido resgatado, os dois ficaram conversando sobre suas mães e seus arrependimentos. Se Alvarenga morresse no oceano, ele se arrependeria de não falar com seus pais por quase uma década. Infelizmente, o breve momento de paz que eles tiveram foi interrompido quando Cordoba ficou doente, depois de comer carne de pássaro estragada. Com essa intoxicação, ele não conseguia comer mais alimento nenhum, e acabou ficando cada vez pior. Alvarenga se manteve firme, mas o estado de saúde físico e mental de seu amigo começou a decair muito. Sem muitas esperanças, os dois fizeram um pacto. Caso algum deles morresse, o outro iria visitar a sua família e contaria sua história. E não demorou muito para que um dos dois realmente falecesse. Numa manhã como outra qualquer, o corpo de Cordoba acabou não resistindo mais. Como Alvarenga lembra, o jovem disse que podia sentir que estava indo embora. Quando o capitão tentou dar um pouco de água a ele, o corpo de Cordoba ficou rígido e ele começou a convulsionar. "Não me deixe sozinho", chorava Alvarenga. "O que é que vou fazer aqui sozinho?" Era uma realidade que ele teve que enfrentar momentos depois, quando seu amigo se foi. Ainda que eles fossem estranhos que mal se conheciam, Alvarenga valorizava a amizade que haviam construído através das adversidades. Por mais que ele soubesse que seu amigo estava morto, ele não conseguia aceitar aquilo. Por vários dias, o sobrevivente seguiu falando com o corpo sem vida de Cordoba. Perguntava como ele tinha dormido e se tinha comido bem. Até que em uma noite de lua cheia, Alvarenga percebeu que ele estava fazendo uma loucura. Então, ao invés de comer os restos mortais de seu amigo, como muitos acreditam, ele presenteou Cordoba com um funeral no mar. Por mais culpado que ele se sentisse pela morte de Cordoba, Alvarenga resolveu seguir em frente. Ele pensou em acabar com a própria vida, mas acreditava que isso iria barrar a entrada dele no paraíso. Então, seguiu em frente sozinho, mantendo as esperanças de que seus problemas teriam um fim. Durante o nascer do dia e o pôr do sol, ele ficava olhando para o horizonte, tentando encontrar silhuetas de embarcações à distância. Ele conseguiu visualizar alguns barcos diversas vezes e ainda conseguiu energia para pular e fazer sinais, mas tudo em vão. Ele nunca conseguiu ser notado dessa forma. Sem ninguém com quem conversar, ele se perdeu em seus próprios pensamentos, como um mecanismo de autodefesa para lidar com a passagem do tempo e manter algum rastro de sanidade. Sua mente criou uma realidade que, segundo ele, era tão crível que ele conseguia sentir o gosto e as sensações de cada aspecto dela. Durante as manhãs, ele manejava o barco, mas na sua mente, ele estava simplesmente andando por aí nesse mundo imaginário. Essas realidades alternativas o distraíam, até que um dia, em uma dessas viagens, seus olhos testemunharam a maior alucinação de todas. Em meio a uma neblina, ele conseguiu visualizar a forma de uma ilha.
Ele já estava acostumado a ver coisas, mas sabia que alucinações são temporárias. Quanto mais ele olhava para a imagem, mais ele percebia que era real, então ele tinha que assegurar que seu barco seguiria em sua direção. Correndo pelo barco, ele cortou as boias de trás para ganhar velocidade. Demorou apenas 1 hora para que o barco chegasse à costa. Sem hesitar, ele mergulhou para fora do barco e nadou para a ilha, que depois ficou sabendo se tratar da ilhota de Ebon Atoll. Sem roupas e muito feliz de estar em terra firme, ele engatinhou pela areia antes de ser visto pelos locais Amy e Russell Libok-Meto. Segundo alguns relatos, Alvarenga estava pulando para cima e para baixo segurando uma faca que ele pegou do barco. Parados, Amy e Russell convidaram o homem para sua casa. Alvarenga não sabia onde ele estava, e naquele momento já não importava. Seu pesadelo de 438 dias tinha finalmente terminado. Infelizmente, suas dificuldades não acabaram por aí. Depois que ele voltou à terra firme, Alvarenga ainda enfrentou acusações de canibalismo pela família de Ezequiel Cordoba e foi processado em $1 milhão por comer o garoto. O processo veio logo depois de ele assinar um contrato com Jonathan Franklin para lançar o livro 438 Dias, uma extraordinária história real de sobrevivência no oceano. Teve um membro da família de Cordoba que ficou feliz em convidar o pescador à sua casa. Assim como ele prometeu em seu pacto quando estava recuperado, Alvarenga viajou para o México para visitar a mãe do jovem garoto. Apesar do processo milionário nunca ter sido realmente julgado, quem acha que ele ganhou rios de dinheiro com essa história se engana. De acordo com o advogado de Alvarenga em 2015, Ricardo Cucalon, o livro de Franklin vendeu apenas 1.500 cópias nos Estados Unidos originalmente, e Hollywood não está mais de olho na sua história. Tão rápido como ele se tornou uma sensação e uma inspiração, o mundo foi se esquecendo aos poucos de José Alvarenga. Mas não todo mundo. Em 2017, ele estava na lista de convidados do PepperCon, uma convenção dedicada à preparação contra desastres e para a sobrevivência. A provação pela qual passou Alvarenga não é fácil de ser esquecida, mas ele estava determinado a sobreviver. Rumores dizem que ele voltou à sua vida como pescador. E aí, você acha que consegue sobreviver à deriva no oceano por mais de 1 ano? O que você faria diferente de José Alvarenga? Conta pra gente nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!